Opa, tudo bem? Aqui agora eu vou mudar um pouco o que a gente estava fazendo. A gente estava resolvendo a prova da Escola Naval de Matemática. Eu vou dar um break rapidinho nesse vídeo nisso. E eu vou fazer uma questão que eu vi esses dias na internet e eu achei muito legal, que é de física, de capacitores, mas eu achei a ideia muito interessante, porque tu pode usar uma analogia que não envolve cálculo, envolve só conhecimento que é possível ter no ensino médio, mas também pode ir pela abordagem de cálculo e conceito mais avançado de ensino superior, que demonstra que aquilo funciona. Bem, a questão vai aparecer aí para vocês. É uma questão de, como falei, de capacitores. Ele diz que tem uma chave K e tem duas entradas, A e B. E ele vai fazendo intervalos de tempo muito curtos, aí trocando a chave de lugar, de A para B. Aí ele pede qual que é a carga no capacitor no final de muitas interrupções, quando as interrupções tendem a ficar gigantes. O número delas. Então tá, vamos começar a questão. Bem, eu vou desenhar o circuito aqui só. Tu tem ε1, aí tu tem R1, aqui a entrada A. Tu tem ε2, R2, e aqui tem a entrada B. E tu tem a chave K, e tu tem aqui um capacitor. Esse seria o modelo do nosso circuito, como ele estaria. Bem, para começar essa questão, eu quero primeiro fazer ela do jeito com mais conceitos, que envolve um pouco de ensino superior. Porque demonstra que o conceito mais lógico que tu pensaria no ensino médio. Por quê? Porque faz muito sentido pensar que se essa chave está na letra A, ela está em intervalos iguais de A para B, e fica em intervalos muito curtos, faz muito sentido pensar que a carga no capacitor seria como se tivesse uma fonte aqui e ela tivesse ligada às duas ao mesmo tempo, porque são intervalos muito curtos. É como se não conseguisse nem distinguir. Então é como se estivesse ligada às duas ao mesmo tempo. Seriam as duas fontes em paralelo. E achar a carga. Aí é muito tranquilo, por quê? Porque se tem duas fontes em paralelo com resistências, eu faço um Newman, acho a fonte equivalente, e isso vai ser a carga no capacitor depois de muito tempo. Isso parece intuitivo, mas eu quero mostrar por que isso funciona. Tá. Para isso eu vou primeiro partir do como que eu acho a carga no capacitor também no intervalo de tempo. Bem, vamos começar então. A gente vai pegar um caso geral. Tu tem uma fonte, uma resistência e o capacitor. Aqui é positivo, aqui é negativo, positivo e negativo. Bem, como é que eu faço para achar a carga? Eu vou ter que usar o LKT, Lei de Kirchhoff das tensões. Eu vou percorrer esse circuito e pela Lei de Kirchhoff das tensões isso me garante que a DDP vai ser zero, depois que eu percorrer o circuito fechado inteiro. Então eu parto daqui e vou percorrer. Tem uma corrente saindo aqui, porque aqui é o positivo. Bem, daqui até aqui eu aumentei epsilon, porque eu passei por uma fonte indo para o sentido positivo. Aí eu passei por um resistor no sentido da corrente. Isso me tira a tensão, que é RI. Depois eu vim para o capacitor, indo do polo positivo para o negativo. Então eu perdi tensão. Qual que é a tensão do capacitor? Bem, se lembrar da fórmula Q é igual a C vezes U, a tensão do capacitor é Q sobre C, porque o U está aqui, né? Então eu vou perder Q sobre C. E aí eu cheguei no lugar onde eu queria. Então isso aqui dá zero. Por que isso aqui? E o que é isso aqui? Isso aqui é uma EDO. Por quê? Porque envolve Q e envolve corrente. Só que corrente, se tu lembrar, é R dQ dt. Então, isso aqui envolve a carga e a derivada dela em relação ao tempo. Então isso aqui é uma EDO, que a gente chama, uma equação diferencial ordinária. A gente tem que resolver isso aqui. Como é que a gente resolve? A gente vai isolar o dq dt. Então vai ficar E menos Q sobre C igual a R dQ dt. Aí a gente vai fazer um múltiplo aqui só para ter epsilon C menos Q sobre C. Isso aqui é R dQ dt. Tá.
daqui, o que a gente tem que pensar? Bem, pelo teorema fundamental do cálculo, TFC, o inverso da operação de derivada é a integral. Então, se eu aplico o TFC, eu posso mandar o dt para lá e passar tudo que tem Q, eu passo para junto do dq, para poder integrar depois. É isso que eu vou fazer aqui. Vou passar o dt para lá e passar o que tem Q para cá. Então, vai ficar dt sobre rc igual a dq sobre εc menos q. Tendo isso aqui, eu posso integrar. Eu apliquei TFC e agora eu posso integrar. O tempo é um intervalo de tempo, que é de 0 a t. E a carga? Bem, no início, realmente a carga seria 0, então seria de 0 a q. Mas eu vou supor que a chave já tinha sido percorrida algumas vezes. Ou seja, já existia carga no capacitor. Por quê? Porque se a gente considerasse uma enésima, vamos supor uma enésima mudança de chave, já existia carga no capacitor. Então eu quero saber qual que é o acréscimo de carga quando eu boto a chave ligada na outra por um intervalo de t, tempo t. Então eu vou considerar que já existe carga no capacitor. E eu quero saber o quanto ele adiciona de carga no próximo intervalo. Bem, essa integral aqui é direta, né? Ela é t sobre rc de 0 a t. E essa aqui é dq sobre εc menos q. Eu posso chamar isso aqui de u, aí du vai ser menos dq. Então vai ficar integral de menos du sobre u, o que é menos ln do módulo daquilo lá. Então, εc menos q. De q na n a q na n mais 1. Bem, esse módulo eu posso tirar. Por quê? Porque se tu pegar aqui o circuito, no início aqui, observe que a carga máxima que esse capacitor pode chegar é εVC. Por quê? Porque quando parar de circular a corrente, vai ter uma fonte e um capacitor. E a DDP que o capacitor vai estar envolvido vai ser epsilon, porque não passa mais corrente. Então a carga máxima dele é εc, ela nunca passa disso. Então isso aqui é sempre positivo. O máximo que chega isso aqui é 0 no infinito. Então eu posso tranquilamente tirar esse módulo, porque esse aqui de dentro é sempre positivo. Então a gente vai ficar com o quê? Com t sobre rc igual a menos ln de εc menos q na n mais 1 menos ln de εc menos q na n. Ln da diferença eu posso trabalhar como divisão e vamos passar o menos para o outro lado. A gente vai ficar com o que então? Menos t sobre rc é igual a ln de εc menos q na n mais 1 sobre εc menos q na n. Aí eu aplico o exponencial porque eu quero isolar o q, né? Eu vou tirar do ln. Então vai ficar e na menos t sobre rc igual a εc menos q na n mais 1 sobre εc menos q na n. Vou isolar então o q na n mais 1, passo para cá multiplicando. A gente vai ficar com essa expressão aqui. Menos εc menos q na n e na menos t sobre rc. Achei a expressão. O que é essa significa expressão? Só para relembrar. Ela significa quanto de carga vai ter no capacitor depois do intervalo t, sabendo que já existia carga Q nele. Q na N nele. E as condições de contorno são epsilon, R a resistência que tinha, e C a capacitância do capacitor. Então, sabendo a DDP, a capacitância e a resistência, eu consigo descobrir qual que é a carga que vai ter no capacitor, sabendo que já tinha carga Q depois de um intervalo t. Meio complicadinho, né? Meio muita coisa. Tá. Dá um tempo, pensa sobre isso, se entendeu, vamos continuar. Agora, eu vou analisar o fato de, na questão que vocês viram antes, ele dizer que o tempo é muito curto. Se o tempo é muito curto, o tempo tende a 0. Eu vou analisar esse fato aqui, que isso é importante. Por quê?
eu quero achar depois de muito tempo. Então eu quero trabalhar com uma recorrência e depois estender ela a infinito para ver quanto é que dá. Se for trabalhar com a recorrência com esse aqui, vai dar merda. Por quê? Esse aqui não vai se cortar. Tu tem que pensar nisso aqui. Por isso que ele fala que o intervalo de tempo é curto. Porque se não fosse curto, tu não poderia fazer aquela analogia que eu falei no início, de considerar que estaria ligado aos dois ao mesmo tempo. Se fosse intervalo de tempo demorado, eu não poderia fazer isso. Como ele é curto, eu vou agora partir para tentar entender essa função aqui. Para isso eu vou usar a série de Taylor, que eu já falei em vídeos anteriores. A série de Taylor da exponencial é o somatório com k igual a zero a infinito de x na k sobre k fatorial. Isso é a série de Taylor da exponencial. Só abrindo isso aqui seria 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial, etc. Eu tenho uma exponencial, só que com menos t na RC. Vou substituir ali. Aí a gente vai ficar com e na menos t sobre RC vai ser igual a 1 menos t sobre RC mais t quadrado sobre r quadrado c quadrado vezes 2 fatorial menos t ao cubo sobre r ao cubo c ao cubo vezes 3 fatorial mais etc. O que eu vou fazer agora? Bem, como ele diz que t está tendendo a zero, se t é um intervalo muito pequeno, a gente tem uma aproximação envolvendo polinômios que é a seguinte. Quando t é um valor muito pequeno, o termo t quadrado acaba sendo muito menor do que t. E o termo t ao cubo acaba sendo muito menor do que t quadrado. É fácil de notar isso, né? Pega, por exemplo, um t muito pequeno, 0,001, o que é 1 sobre 1000. T ao quadrado, se esse aqui fosse t, segundos. O quanto é que seria t quadrado? T quadrado seria 1 sobre 1 milhão de segundos. O 1 sobre 1 milhão é muito menor do que 1 sobre 1000. Então, realmente, t quadrado acaba sendo muito menor do que t quando t tende a zero. Por isso, quando t tende a zero, a gente pode considerar que isso aqui vai para zero e isso aqui vai para zero e todos os termos subsequentes. E a gente pode aproximar a nossa exponencial por 1 menos t sobre RC. No caso aqui seria 1 menos x, a gente poderia aproximar. Aqui a gente vai aproximar sobre 1 menos t sobre RC. Então a gente vai pegar 1 menos t sobre RC e substituir lá no lugar, que fica mais bonito e vai cair na recorrência. Por isso que ele fala do t ter muito pequeno, isso é importante, porque é aqui que a gente usa, a gente tem que considerar essa aproximação. A gente pode descartar esses termos por causa disso. Então a gente vai ter que Q na n mais 1, aqui, vai ser igual a epsilon c menos Q na n. Aí aqui a gente substitui por 1 menos t sobre RC. Bem, arrumando isso aqui e achando Q na n, a gente vai isolar, a gente vai encontrar o quê? Isso aqui só fazendo conta, né? A gente vai multiplicar aqui, vai cortar aquele e vai ficar com epsilon c, vou fazer aqui. Epsilon c menos epsilon t sobre r menos Q na n mais t, Q na n sobre RC. E a gente vai ficar com... aqui, aí. A gente vai ficar com Q na n mais 1 igual. O epsilon c vai cortar com epsilon c, vai ficar epsilon t sobre r, sem ser aqui, se não existe. Epsilon t sobre r mais Q na n vezes 1 menos t sobre RC. Eu usei uma aproximação aqui e eu encontrei o valor que eu queria. Isso aqui é nesse problema específico, onde o tempo é muito curto, quanto é que a carga que fica no capacitor depois de um intervalo de tempo t, sabendo que eu tinha uma carga Q na n antes. Ok. Agora a gente vai pensar no problema que tu vai alternando as chaves. Por quê? Porque a gente tem uma recorrência ali. Volta aqui pra cima. Supor que no tempo, no intervalo n, ela estivesse na ponta B. Isso significa que no Q na n mais 1 ele vai estar em A.
Bem, tu não pode trabalhar com a recorrência indo de B para A, porque a recorrência ela só completa um ciclo quando ela volta para o mesmo lugar onde ela começou. Se ela começou em B, ela tem que voltar para B. Então eu não posso trabalhar com a recorrência de B para A. Eu tenho que fazer 2 ciclos, de B para A e de A para B. Então a recorrência ela vai acabar não sendo de Q na N para Q na N mais 1. Vai ser de Q na N para Q na N mais 2. Porque depois do segundo intervalo que ele volta de novo para o mesmo. Voltaria para o B, no caso, se ele começou em B. Então a gente vai trabalhar com a recorrência de Q na N para Q na N mais 2. O seguinte dela não é o subsequente direto. É dois pulos dele. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai achar o Q na N mais 2 em função do Q na N. Não adianta saber só o Q na N mais 1 em função do Q na N. Não vai ter a recorrência aqui, porque são chaves diferentes. Tem que achar o Q na N mais 2 em função do Q na N. Espero ter entendido. Se não entendeu, pausa, pensa um pouco. Essa é a lógica. Ok. Vamos voltar lá para baixo. Aí. Ok, a gente tem Q na N mais 1. A gente vai supor, então, que o Q na N ele estava em B. Então, o Q na N mais 1 ele está em A. Então, Q na N mais 1 vai ser ε1 sobre R1T mais Q na N 1 menos T sobre R1C. Esse Q na N mais 1. Q na N mais 2, ele volta para o B. Então, Q na N mais 2 vai ser ε2, agora vai ser com B, né? Então, ε2R2T mais Q na N mais 1, 1 menos T sobre R2C. Ok, então esse aqui na N mais 1 em função de Q na N, a gente tem Q na N mais 2 em função de Q na N mais 1. Como a gente quer Q na N mais 2 em função de Q na N, pega essa expressão, taco aqui. Aí a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com Q na N mais 2 igual ε2 sobre R2T mais o Q na N mais 1 daqui a gente substitui aquele. Vai ficar ε1 sobre R1T mais Q na N 1 menos T sobre R1C. Isso vezes 1 menos T sobre R2C. Então a gente vai ficar que Q na N mais 2 é igual a ε2 sobre R2T. Aí, ε1 R1T vezes 1. ε1 R1T. ε1 R1T vezes menos T sobre R2C vai ficar menos ε1 T quadrado sobre R1 R2C. Aí, Q na N 1 menos T sobre R1C vezes 1 dá mais Q na N 1 menos T sobre R1C. E isto vezes o menos T sobre R2C. Então vai ficar menos Q na N T sobre R2C vezes 1 menos T sobre R1C. Ok, vamos dar de folha porque já acabou essa daqui. Vamos para a próxima folha. Aí, só para botar aqui no lado para mim acompanhar onde eu estava. Tá. Aí multiplicando aquelas partes ali, a gente vai ficar com que Q na N mais 2 vai ser igual a ε2 sobre R2T mais ε1 sobre R1T menos ε1 T quadrado sobre R1 R2C mais Q na N menos Q na N T sobre R1C menos Q na N T sobre R2C. Só tô distribuindo tudo e botando tudo numa expressão só. Mais Q na N T quadrado sobre R1 R2C. Tá, botei tudo numa expressão. Olha como eu não consigo botar uma linha reta direito, né? Isso é uma retardadice gigante. Ok. Qual que é a próxima lógica? Bem, lembra que antes, vou até voltar aqui, ó. Nós consideramos que os termos t quadrado, t ao cubo, tenderiam a zero, porque t é muito pequeno. Aqui também vale isso. Os termos que apareceram em t quadrado, eles vão ir para zero. A gente pode cortar eles tranquilamente. A gente já fez essa suposição antes. T é muito pequeno, então esses termos tendem a zero. E aí a gente vai ficar o quê? Nós ficaremos com Q na N mais 2, tá fazendo linha reta agora, para ver se fica bonitinho. Vai ficar T ε2 sobre R2 mais ε1 sobre R1 mais Q na N
1 menos T que na... Não, 1 menos T sobre R1C, se aqui não tem, menos T sobre R2C. Não ficou tão linha reta ainda também. Incrível. Ok, agora qual que é a lógica? A gente tem que pegar lá no início. A gente supõe que foram muitas interrupções, de tal maneira que a carga do capacitor já alcançou um limite. Ela já alcançou o valor máximo dela. A gente sabe que o capacitor vai tender um valor, porque depois de muito tempo ele vai tender uma DDP fixa. Então depois desse intervalo muito grande de tempo, a carga de N mais 2 e a carga de N vão ser iguais, porque já tem a mesma DDP e essa variação é praticamente zero. Então não existe mais variação de carga depois de muitos intervalos de tempo. É isso que a gente vai usar aqui. É a mesma coisa quando tu resolve circuitos infinitos. Tu considera que tu vai pegando uma malha e tu considera que uma malha tem a resistência equivalente. Porque a variação que ela gera não é relevante. Então, quando N tende a infinito, o Q na N mais 2 e o Q na N acabam sendo iguais, porque a variação de carga é zero, já está no limite. Se a série convergir, né? Isso acontece se converge. Como no caso do capacitor converge, porque ele vai atender uma tensão fixa, ele não pode ultrapassar epsilon, no caso, ela acaba convergindo, então eles acabam sendo iguais no infinito. Então, por N e N mais 2 tenderem a infinito, então, como N tende a infinito, Q na N mais 2 acaba sendo igual a Q na N. Isso serve para muito problema de recorrência, quando tu quer saber depois de muitas transições, depois de muito tempo, o termo N mais 1 e N mais 2 acabam sendo iguais. Nesse caso é N mais 2 e N, porque tem essa intercalação de chaves. Mas eles acabam sendo iguais depois de muito tempo. Então a variação de carga acaba sendo nula, porque o capacitor já estabilizou. Então, é esse caso que a gente quer. A gente vai achar a carga quando ele estabilizou. Quando Q na N mais 2 é igual a Q na N. Então a gente vai ficar aqui Q. A gente vai substituir tudo por Q na N. É igual a T epsilon 2 sobre R2 mais epsilon 1 sobre R1 mais Q na N menos Q na N, botar o T pra cá, 1 sobre R1C mais 1 sobre R2C. Na real não é que tá torto, é por causa da câmera, por isso que tá parecendo que tá torto. Ele não está torto agora que eu olhei. Tá, o Q na N com Q na N corta, né? E a gente vai isolar o Q na N. Então a gente vai ficar com... botar para papel preto para ter didática. Porque dizem que deixar colorido dá didática e ajuda a aprender. Botar o C para cá, ó, porque o C está comum nos dois. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. CT. Epsilon 2 sobre R2 mais epsilon 1 sobre R1. O T vai cortar, porque o tempo não é zero. Ele é muito pequeno, tende a zero, mas ele não é zero. E aí a gente vai ficar com Q na N sobre C, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 é igual a epsilon 2 sobre R2 mais epsilon 1 sobre R1. Aqui só dá uma pausa rapidinho, a gente vai chegar nessa expressão, mas observe, epsilon 2 sobre R2, epsilon 1 sobre R1, isso aqui é a resistência equivalente entre 1 e 2. Se a gente cortar essas chaves. Isso aqui é Milman, tá Milman na cara, tu chega nessa expressão, e é o que a gente vai isolar agora. A gente vai ficar então que Q na N é igual a, fazendo MC aqui, cortando tudo, epsilon 2 R1 mais epsilon 1 R2 sobre R1 mais R2, tudo isso VC. Essa é a carga quando ele estabiliza. Bem, eu quero mostrar que isso é a mesma coisa que tu fizesse Milman. Por quê? Seria a mesma coisa se tu considerasse que os dois estivessem conectados. Como eles estão no mesmo intervalo de tempo, né?
Eu vou desenhar aqui, ó, fazer o caso. Aqui R1. Como eles ficam no mesmo intervalo de tempo, é como se estivessem os dois conectados ao mesmo tempo. E esses intervalos de tempo são muito curtos. Isso é importante, como a gente viu ali. Se não fossem curtos, não daria para fazer essa aproximação. Então aqui estaria um problema inicial. Se eu fizesse Milman para achar a fonte equivalente, bem, como é que a gente faz? A gente cancela essas e faz a resistência equivalente. REC é igual. É isso aqui, né? Ou dá pra fazer direto que é produto sobre a soma. É a mesma coisa dali, né? Isso é REC. E aí por Milman, como é que fica? A epsilon de Thevenin eu vou chamar porque é a mesma coisa que Milman, né? É REC sobre REC, é epsilon sobre R1 mais epsilon 2 sobre R2. Aí isso aqui é o produto e isso aqui fazendo MMC. Vai ficar como? Epsilon de Thevenin sobre R1, R2 vezes a soma. Passa para cima. Isso aqui vai ficar epsilon R2 mais epsilon 2 R1 sobre o produto, né? Fazendo MMC. Os produtos aqui cortam. E daí minha epsilon de Thevenin vai ficar epsilon R2 mais epsilon 2 R1 sobre R1 mais R2. Isso aqui é o meu epsilon de Thevenin. Então eu poderia dizer que esse circuito é como se fosse essa fonte com essa resistência aplicada ali. Esse circuito a gente pode traduzir ele para o meu epsilon de Thevenin, minha R de Thevenin, que é aquela REC equivalente, e um capacitor aqui. Sendo assim, qualquer carga depois do tempo infinito não passa mais corrente, é a DDP é a própria epsilon de Thevenin. Ou seja, a gente tem que nossa carga é C vezes a epsilon de Thevenin. O que vai dar aqui Q é igual a epsilon R2 mais epsilon 2 R1 sobre R1 mais R2 vezes C. Estou falando bem colorido para didática. É a mesma coisa. Então, aqui tem isso que eu fiz tudo, esse processo, é para mostrar da lógica de ensino superior, que envolve série de Taylor, envolve cálculo, aproximações, que dá para fazer essa analogia. Faz sentido, ela tem lógica. Isso é interessante, é quando a física tem lógica, faz sentido, e é muito legal. Por isso que eu gostei desse exercício, por isso que eu quis fazer ele aqui. Porque eu vi lógica, isso faz sentido, dá pra entender. Tipo, se tu tivesse a chave alterando muito rápido, é a mesma coisa do que se ela estivesse ao mesmo tempo aqui e aqui, constante. Agora eu vou fazer a letra B, que ele diz que o tempo do primeiro é k vezes menor que o tempo do segundo. Então o tempo que ele fica ligado no primeiro é k vezes menor que o tempo que fica ligado no segundo. Que nem antes. Primeiro fazer por essa lógica aqui, pelo de cálculo e ensino superior, como é que tu faria bonitinho, e pela lógica intuitiva depois, que fica bem mais rápido. A lógica intuitiva é muito mais rápido, né? Então, mesmo princípio. Eu vou partir, não vou fazer todas as contas de novo, eu só vou dizer o seguinte na letra B. Aqui, deixa eu só botar aqui pra baixo. Na letra B, eu vou só dizer o seguinte: que T1 é diferente de T2, ou seja, o tempo que ele fica em 1 é diferente de T2. Como? Ele te dá que o tempo que ele fica em 1 é T2 sobre K, que é K vezes menor. Sendo assim, a gente vai usar as mesmas equações que a gente achou antes, só que em vez do tempo ser igual na hora de multiplicar, eles vão ser diferentes. Então eu só vou escrever as equações aqui de novo. A gente tem que Q na N mais 1 vai ser igual a epsilon 1 sobre R1, T1 nesse caso, mais Q na N, 1 menos T1 sobre R1C. E Q na N mais 2 é igual a epsilon 2 sobre R2 T2, mais Q na N mais 1, 1 menos T2 sobre R2C. Ok. Eu vou substituir o Q na N mais 1 ali,
e vamos trabalhar. De novo, a gente vai ficar aqui que na n mais 2 é igual a epsilon 2 sobre R2 T2 mais epsilon 1 sobre R1 T1 mais Q na n 1 menos T1 sobre R1C, isso vezes 1 menos T2 sobre R2C. Só uma coisa, vai a causa da aproximação exponencial, porque se T1 tende a, se T2 tende a zero, T1 tende a zero também. Apesar de ter esse fator K, não interessa. Então, se T1 tende a zero, T2 sobre K tende a zero também. Então, vale a mesma lógica, não tem problema. Então, a gente tem essa expressão, e a gente vai só arrumar ela bonitinha, né? Vamos ficar então que Q na n mais 2 é igual a epsilon 2 sobre R2 T2. Aí multiplica ali, mais epsilon 1 sobre R1 T1 menos epsilon 1 sobre R1 R2C T1 T2 mais Q na n menos Q na n T2 sobre R2C menos Q na n T1 sobre R1C mais Q na n T1 T2 sobre R1 R2C. Vou passar para outra folha. Só vou, na real, pegar essa aqui virada, porque eu quero ter essa coisa aqui, né? Vou pegar essa folha aqui. Vamos continuar? Esse aqui vai limitar também. Tá, então a gente vai ter que Q na n mais 2 é igual a epsilon 2 sobre R2 T2 mais epsilon 1 sobre R1 T1 menos epsilon 1 T1 T2 sobre R1 R2C mais Q na n menos Q na n T2 sobre R2C menos Q na n T1 sobre R1C mais Q na n T1 T2 sobre R1 R2C. Só que nós sabemos de antes ali que T1 é T2 sobre K. Ou podemos substituir T2, a gente pode substituir como K T1. Então a gente substitui a expressão aqui. A gente vai ficar Q na n mais 2 igual. São dois. R2 KT1 mais epsilon 1 R1 T1 menos epsilon 1 R1 R2C T1. Aí aqui fica K T1 mais Q na n menos Q na n KT1 sobre R2C menos Q na n T1 sobre R1C mais Q na n T1 aqui KT1 sobre R1 R2C. Ok. Aí a mesma coisa de antes, né? A gente... Bem, primeiro eu vou só botar pra ver o que tem, que a gente pode cortar, né? Epsilon 2 R2 K T1 mais epsilon 1 R1 T1 menos epsilon 1 K T1 quadrado sobre R1 R2C mais QN KT1 sobre R2C menos QN T1 sobre R1C mais QN KT1 quadrado sobre R1 R2C. Tá, os termos T1 quadrado que nem antes, a gente pode mandar eles embora. Pelo que a gente falou antes, né? Quando T tende a zero, T quadrado é muito menor do que T. Então a gente pode mandar esses termos embora, de tendem a zero. Sendo assim, a gente vai ficar só com aquilo lá. E a mesma coisa de antes também, quando n tende a infinito, Q na n mais 2 é igual a Q na n. Pela recorrência, o capacitor vai estabilizar, então numa dp só. Então eu vou tudo substituir por Q na n, a gente vai ficar Q na n igual epsilon 2 sobre R2K T1, aqui é T1 também, né? Mais epsilon 1 sobre R1 T1 mais Q na n menos Q na n sobre C K sobre R2 T1 mais T1 sobre R1. Isto. Este corta com este.
passa lá o Q na N. O T1 vai se cortar, né? Que nem antes, a gente vai isolar, a gente vai ficar que Q na N acaba sendo Q na N vezes K sobre R2 mais 1 sobre R1 é igual a 2K sobre R2 mais ε1 sobre R1. Quase 1000, tá muito parecido. Ah, tem que ser aqui, né? Não vamos esquecer. Aí, quando a gente isolar, a gente vai ficar com o quê? Epsilon 2 R1K mais ε1 R2 sobre R2 mais R1K. Isso vezes C. Essa é a expressão final. Quando a gente isolar tudo, ele fizer MMC. Quase 1000 tem esse fator K. Vamos pensar de onde é que ele vem, esse fator. Na mesma análise de antes, uma análise mais simples. Pensando em Thevenin em 1000. A gente tinha esse circuito aqui. A chave K e o capacitor. O que ele afirmou? Ele afirmou que o tempo que ele ficou em 1 é K vezes menor do que o tempo que ele ficou em 2. Quando os tempos eram iguais, o que acontecia? Era como se tivesse um paralelo entre os dois. Mas, se o tempo que ele fica em 2 é K vezes maior do que o tempo que ele fica em 1, eu poderia fazer a mesma análise, só que pensando que esse circuito de 2, eu teria ele K vezes. Eu teria K desses circuitos. Então seria equivalente a dizer que eu tenho K tempos a mais. Porque se eu tivesse K desses circuitos, ele realmente puxa K correntes a mais. Ele é como se fosse isto. Se eu tivesse um circuito assim, vê se não faz todo sentido. Aí tu tem K desses. Tu tem a chave que ela vai se ligando. Se a chave vai trocando de um para o outro, se eu tenho K desses, é nítido que eu fico, mesmo que seja o mesmo intervalo de tempo, é nítido que eu fico K vezes mais tempo nesse tipo de circuito, porque eu tenho K desses em relação àquele. Esse aqui é K e esse aqui é 1. Então, aquela lógica de dizer que ele fica K vezes tempo a mais num, é a mesma coisa que eu tivesse K desses e 1 daquele. E isso aqui eu consigo achar o Milman, o Thevenin e o Milman. Como? O equivalente de ε2R2 K vezes é bem tranquilo. Tu pode fazer Milman, mas é direto, né? A fonte de Thevenin é ε2, quando é todos iguais. E a resistência é o paralelo delas. Então fica R2 sobre K. Se tu faz o Thevenin desses K aqui, então seria ε2 e o Thevenin da resistência é R2 sobre K. Pode fazer, naquela mesma formulazinha, aplica, tu vai encontrar isso aqui. Então, na real, esse meu circuito, ele não é nada mais do que eu ter ε1 aqui, R1, A. Deu um probleminha ali que o vídeo parou sozinho, por algum motivo, mas continuando onde estava. Isso é a mesma coisa do que ter ε1 R1 e ε2 R2 sobre K, por causa daqui, né? Porque... ah, tá, não tá podendo ver, calma aí. Tá, isso daqui é a mesma coisa do que ter ε1 R1 e ε2 sobre R2 sobre K, por causa daqui. Então o R de Thevenin e o ε de Thevenin. ε2 R2 sobre K. Aí, para te achar qual que seria o Thevenin equivalente desses dois, aplica Thevenin de novo. A resistência de Thevenin, produto sobre a soma. R1 vezes R2 sobre K, R1 mais R2 sobre K. Dá o produto, daí K mais R2, mais R1 mais R2. Produto sobre soma. Aí a gente aplica Thevenin, ε de Thevenin sobre R de Thevenin, é ε1 R1 mais ε2 R2 e K. Tá fazendo mínimo múltiplo com
com a RTVNAN aqui, vai acabar cortando, ó, tá vendo aqui? Só substituir e a gente encontra esse valor aqui de epsilon de TVNAN. Que bate com isso aqui. Ele dá a mesma coisa. Então, no fim, a carga vai acabar sendo C epsilon de TVNAN, que vai ser isto aqui, que é a mesma coisa que tu encontra aqui. Então, o resultado bate, tanto pela maneira mais formal, quanto pela maneira mais intuitiva, que também está certa, não está nem um pouco errado. A lógica de pensar nas chaves rodando, que essa aqui vai rodar K vezes mais, porque tem K desses pequenos circuitos em paralelo, faz sentido também. E a resposta bate a mesma coisa. Ou seja, essa análise está correta. A gente pode pensar desse jeito, que é pensar assim, que é muito mais intuitivo do que fazer todas essas contas. Mas que tu vê que chega na mesma lógica. A lógica é essa, faz todo sentido. E é nisso que eu acho a física tão interessante, pra mim. Quando ela faz sentido, ela tem lógica. O fato de eu ficar mesmo intervalo de tempo nessas duas chaves é a mesma coisa do que tem um paralelo entre elas. E o fato de eu ficar K vezes tempo a mais nessa segunda é a mesma coisa do que eu ter K dessas chaves, desses resistores aqui e um daquele. Porque se fosse intercalando a chave de mesmo intervalo de tempo, esse aqui ia ficar K vezes mais tempo. Nesse tipo de modelo aqui. Então, e a resposta chega nisso, nos dois jeitos, e faz todo sentido. Então, era isso que eu queria mostrar. Eu achei essa questão linda, e eu quis mostrar duas soluções diferentes ali, uma mais intuitiva e uma mais avançada um pouquinho, mas que mostra que a intuitiva tá certo. É isso, então. Eu espero que tenha gostado. Curte, comenta, vê se tu achou alguma coisa errada aí, alguma coisa ficou ruim, quer perguntar, vontade, e compartilha, e um abraço aí. Até a próxima.